De Bairro em Bairro, o seu bairro como você nunca viu. Você já viu nos filmes de piratas ou de aventuras aquelas garrafas com mensagens lançadas ao mar? Vem com a gente conhecer o Wesley, do bairro Roosevelt, que cria poesias e as divulga dentro de garrafinhas muito especiais. Um cinéfilo carioca, mas que carrega Uberlândia no coração. Paulo Torres fala da sua relação com o cinema e com o bairro Patrimônio. Quando a sustentabilidade vale muito. Um prêmio recebido na cidade de Franca, mas que apresenta alguns dos pilares da Algar Telecom aqui em Uberlândia. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar. Olha, eu cheguei a Uberlândia no início de 1965. Eu tinha 11 anos. Nessa época eu já frequentava o cinema. Nós íamos ao Rio de Janeiro nas férias e eu frequentava o cinema no Rio, que eram grandes palácios cinematográficos. Eu ia ao cinema com meu avô, com meu pai. Época do Cinemetro e vários cinemas enormes, né, que eram chamados de palácios, devido ao tamanho do cinema. Era uma outra relação, né? E aqui tinha um cinema que era um cinema, um dos maiores do estado de Minas, que era o Cine Uberlândia, ali na Afonso Pena, onde hoje é o Bradesco. Tomei um gosto muito grande pelo cinema. O cinema era a grande diversão para mim e para a cidade também, né? Hoje é um pouco diferente. Hoje não existem mais cinemas de rua, né? Os cinemas estão concentrados nos shoppings. Houve um esvaziamento dos centros das cidades, né? Essa transformação urbana, né, das grandes cidades. Então o centro da cidade deixou de ser uma área de lazer como era quando havia os cinemas, né? Nessa época o cinema era o grande lazer da cidade. Você ir ao cinema, você tomar um lanche, você passear na Praça do Balvilelo. Mas eu morava no centro, então eu frequentava os cinemas do centro e a gente circulava muito pelo centro da cidade, não é? Fazendo footing no centro da cidade, né? Na Praça do Balvilelo, os rapazes andavam num sentido, as moças no sentido contrário. Dentro das salas de cinema, os rapazes ficavam em pé, as moças andando dentro da sala de cinema, era uma coisa muito curiosa. Circulavam dentro da sala de cinema e as moças sentadas. Isso até a década de 70. E era um acontecimento social, as pessoas se preparavam, as famílias se preparavam para ir ao cinema. Uma coisa que eu me arrependo muito de não ter notado, é lógico que isso não era... As crianças não faziam isso, né? Um pouco a gente se dava o trabalho de anotar os filmes que tinha assistido ou algum comentário e que cinema assistiu, né? Eu lembro que eu assisti a Noviça Rebelde, por exemplo, em 66, no Rio, numa dessas idas ao Rio, num cinema Ricamar, que era um cinema que tinha na zona sul do Rio, em Ipanema, na Avenida Atlântica. Tem outro filme também que me marcou muito. At the very beginning, a very good place to start. Eu lembro que aqui nós tínhamos, eu e meus amigos, nós ficávamos esperando o lançamento no final do ano dos filmes do James Bond, desde o primeiro, Dr. No, no início dos anos 60, né? E a gente ficava esperando, como hoje os meninos esperaram, né, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, né? Naquela época nós ficávamos doidos esperando um novo filme da série James Bond. Fiz uma mostra de cinema latino-americano em um filme uruguaio. Eu não me lembro o nome do filme agora.
Mas ele é um filme que era um segurança de um shopping, né? Ele passava a noite no shopping e ele acaba se apaixonando, se interessando por uma moça que fazia limpeza noturna do shopping, não, desculpe, de um supermercado. Esse filme uruguaio, filme muito, muito bom. Está fuerte la canaria esa, ¿no? A esa ya la pesqué un par de veces robando su yogur. E é muito interessante porque eu sou carioca, moro no Patrimônio, na rua Sapucaí, né? Esquina com Corcovado. O bairro, tem uma parte do bairro que as ruas têm nome de bairros do Rio. E fui morar num prédio que tem o nome do Tom Jobim. Então eu falei, eu quero morar no bairro, e eu tinha uma colega que morava lá, nesse prédio, e eu quero morar nesse prédio. Eu quero morar neste prédio, nesse bairro. E não foi por acaso, né? Eu acabei tendo a felicidade, a oportunidade de morar no Patrimônio onde eu queria, onde eu escolhi morar. E é interessante porque o bairro é um bairro de contrastes. É um bairro muito próximo do centro, né? É só atravessar Rondon. Você já está praticamente no centro da cidade, né? Passando pelo bairro Tabajaras. E é um bairro que ainda mantém vamos dizer, costumes ainda antigos, né? Você tem casas ainda, casas simples, casas muito antigas. Muito próximo da minha rua tem uma feira, às quartas-feiras. E a semana passada eu me surpreendi, na feira tinha um grupo de músicos tocando, né? Em Uberlândia não é costume você encontrar músicos de rua tocando, né? E tinha um grupo tocando, tinha um contrabaixista tocando contrabaixo acústico, tinha um guitarrista e um violonista. E eles tocando e cantando na feira, né? O pessoal começou a sentar para assistir, e eu até encontrei o Almir e ele comentou, isso só acontece no Patrimônio. Everything and go away.